Bom, pessoal, vamos voltar para aquela parte onde a radiestesista que está começando precisa, né, de ouvir opiniões contrárias. Tão contrárias que ela acaba virando, de uma certa forma, crítica. Radiestesia. O nome radiestesia, no seu sentido específico e etimológico, perceber radiações, entre parênteses, não corresponde à realidade. Bom, o cara começou pesado. Salvo em raríssimas ocasiões. Os teóricos da radiestesia argumentam, entre parênteses, ponto de interrogação, que é possível perceber as radiações cerebrais que correspondem aos diversos estados de saúde da mesma forma que as percebe o eletroencefalograma. O receptor biológico, o homem, é mais sensível do que o receptor físico, o eletroencefalograma, afirma. É verdade, continua. No inconsciente existe hiperestesia direta, HD, e indireta do pensamento, HIP, como provamos, né, sobre uma matéria onde se diz a respeito de a prodigiosa sabedoria do inconsciente. Quem estiver interessado nesse título, nessa matéria, corre aí. Talvez o livro ou na internet, né? E o livro, para quem estiver interessado, é A Face Oculta da Mente. Mas isso não quer dizer que esteja provocada, continua ele. Para estes casos, a radiestesia, analogia, não é argumento. Continuando, não negamos que um radiestesista possa captar, até sem contato, por hiperestesia inconsciente, essas mínimas emissões elétricas do cérebro de outra pessoa, como inconscientemente se captam muitas radiações humanas. Mas ainda ficaria o problema por parte do inconsciente do radiestesista, da interpretação dessas captações. Mas ainda fica o problema da manifestação ao consciente. Claramente aqui se percebe que ele não dominou, né? Ele não dominou essa arte aqui e observou a questão do consciente com o inconsciente do radiestesista. Ele está levando isso aqui para um outro lado, o lado da parapsicologia. Deu para perceber? Vou chegar lá. Continuando. Não negamos que, em algum caso, essa captação e interpretação possa se manifestar por movimentos da mão ampliados pelo pêndulo. Mas, neste caso, o fenômeno entraria de cheio no terreno dos fenômenos parapsicológicos. Seria um fenômeno parapsicológico, não um fenômeno orgânico, comum e, portanto, essencialmente irregular, incontrolável e sujeito a 1000 erros pela intervenção do psiquismo inconsciente do seu vasto e complexíssimo mundo. Isso aí, gente, é um alerta que acontece muito com um radiestesista iniciante. O iniciante, no início, tem duas situações. Ele começa errando muito, que eu acho que é positivo, ele tem que treinar bastante, estudar bastante, principalmente pesquisar bastante. Tá? Do que aquele que quando começa acertando, sempre batendo lá 90%, 99%, errando muito pouco ou zero. Esses que começam acertando, há perigo no caminho. Vamos parar para raciocinar, porque vou só aqui resumir. O que está começando agora, se ele for assim, tipo autodidata, ele está trazendo uma experiência de vidas passadas nessa área. Pode ter sido ele radiestesista em outra vida, né? Um mago em outra vida. E isso despertou nele de alguma forma agora, por algum motivo. Ou para dar continuidade nesse trabalho, para ajudar o próximo, um estudo, né? Isso é um fato. Do outro lado, o cara que começa acertando muito, o ambiente dele ou ele não é bom. O ambiente dele é pesado no sentido de forças negativas agindo ali.
ou uma força, vamos dizer, zombeteira, curtindo com ele, brincando com ele, fazendo ele acertar muito para ele se encher e se ferrar lá na frente. Tem que tomar um cuidado, né? Uma força maligna, se tiver uma quedinha assim pela bruxaria, vai ser usado, né? E salvo que se ele tiver uma missão muito importante, ele foi calejado nessa área, ele tem uma missão, por acertar muito, de já cair de cabeça nesse campo aí, tomando seus cuidados. Até aí tudo bem? Continuando aqui, eles. Diagnóstico por radiestesia. Aí ele vai falar a distância também, né? Presencial e à distância. A mesma coisa, ou muito mais, devemos dizer com respeito às demais afirmações do radiestesista sobre o diagnóstico médico. Ele vai chegar até num ponto que tem radiestesista, como falei, que se seguir a área médica, no caso aí de administrar, prescrever medicações, claro, não alopáticas, mas, né, naturais, outros tópicos, como florais, homeopatia, foge da área da responsabilidade médica, que só o médico pode escrever alopatia, certo? Então, o radiestesista, se tiver um curso de florais, um curso de homeopatia, não é o problema, mas ele está querendo pegar e focar as pessoas que não são, que são charlatões, que, né, prescrevem remédio alopáticos. Que é assim, né? A pessoa dá aquela opinião, ela fecha uma porta e já se programando para fechar outra. Então, continuando. O radiestesista compara a radiação humana vital, entre parênteses, interrogação, com as radiações das substâncias químicas de um órgão sadio, que seriam diferentes dos órgãos doentes. Pondo-se o remédio na mão do doente, o pêndulo giraria numa direção quando o remédio é conveniente, na direção contrária quando desaconselhável, e ficaria quieto quando o remédio fosse inútil, inclusive pela amplitude dos movimentos do pêndulo. Determinaria o grau de conveniência ou inconveniência do remédio e o grau de acerto ou erro diagnosticado. Idênticos poderes se teriam para a localização de órgãos afetados e etc. É um risco, aqui eu concordo com ele, há um risco que quem for trabalhar nessa área, vamos dizer assim, médica, holística, não tiver firme e recomendar um remédio para uma pessoa errada. Pode ser aquele tipo assim floral que não dá efeito colateral, mas às vezes não vai funcionar na pessoa. A pessoa vai tomar e não vai ver efeito nenhum. Então por isso que ele fala a respeito aqui. Se o pêndulo, você programou para o pêndulo girar sentido horário, aquele remédio é positivo, é bom tomar, e anti-horário não é recomendado, parado, o pêndulo diz que você está totalmente fora, no caso não seria essa linha de florais, de repente homeopatia, então ele está esclarecendo isso. Disso ele deve ter feito assim, vamos dizer, uma pesquisa, deve ter pego um grupo de radiestesista, 2 grupos, né? E botou o radiestesista A, radiestesista B, e comparou quem acertou na parte de medicação, quem não. Até aí está tomando cuidado e serve para a gente também. Continuando aqui por eles. Nenhuma destas afirmações está comprovada. Ao contrário, comprovou-se cientificamente que são falsas. Alguma vez também o radiestesista pode acertar, como pode errar pelos inumeráveis fatores de erro do psiquismo. Porque a radiestesia é uma de tantas técnicas ou mâncias a gosto do consumidor, para manifestação dos conhecimentos e adivinhações, erros, invenções ou associações do inconsciente, como psicografia, ouija, movimentos do copo ou da mesa, projeções alucinatórias da bola de cristal ou cristolomância, oniromância e etc. Aí ele bagunçou geral, o coreto, tudo de todos. Né? No caso aqui, realmente, o radiestesista que não está firme e forte, ele pode errar. Isso é um problema. Né? Já na psicografia, eu acho que ele já foi com uma linha que ele nem conhece. Porque é o seguinte, na psicografia,
o espírito passa para o médium, mentalmente, uma mensagem, certo? E o médico escreve aquilo que ele está recebendo via mente para mente, correto? Mas também existe a possibilidade do médium sofrer o animismo, que é ele botar numa transcrição uma opinião pessoal, uma frase pessoal. Então deve ser aí que ele está se referindo. O médium nunca fica 100%, vamos dizer assim, influenciado, incorporado. Isso não existe. Tá? O médium fica consciente de uma certa forma, tanto a quanto ele pode botar a opinião dele em recebimento de uma mensagem. Eu não vou entrar nesse assunto, já tem um vídeo falando sobre isso, mas para você ter uma ideia, geralmente acontece muito quando a pessoa vai se consultar com uma entidade, o médico por alguma razão está estressado, está cansado, ou ele não está recebendo a intuição da entidade, e ele, um certo conhecimento, já até por prática, ele já vai dizendo o que ele acha. E outro caso também é verdadeiro, quando a entidade está dando uma mensagem para ele coloca a opinião dele ali, né? Porque animismo vem do ânimo. Animar o quê? A alma. É alguma coisa que anima a alma. No caso, o próprio médium, até para aparecer, né? Não está com entidade nenhuma, ele finge que está recebendo. Eu não vou me prolongar nesse assunto, senão o vídeo vai ficar longo, mas já tem um assunto falando sobre isso. Muito bem. E aqui é claro que ele falou das adivinhações, no campo das adivinhações. Radiestesia não adivinha nada. Se você perguntar, quem está começando, vai chover amanhã para desenvolver, fazer experiência, fazer um teste, o Peno vai dizer que vai. Dependendo do caso, qual é a linha que você séria quer seguir. A gente começa assim com perguntas que tem que dar certo amanhã. Vai chover amanhã? Diz que vai. Então amanhã tem que chover. Se não chover, está alguma coisa errada. Né? Amanhã vai fazer sol? O Peno diz não. E amanhã não tem que dar sol. Vai ficar nublado ou chuvoso. Ou então pergunta, vai chover amanhã? O Peno tem que dizer se vai chover? Sim. É uma forma concreta de você ter razão. E isso não é adivinho. Isso não é adivinhar. Adivinhar é outra coisa. Né? Adivinhar assim, eu acho que vai acontecer isso. O Pêndulo está dizendo aqui que acha que vai acontecer isso. O Pêndulo não diz, acha, ele não é assim, sim, não, talvez não. É sim ou é não. O erro existe, mas depende do radiestesista, nunca do pêndulo. O radiestesista para errar, tem alguma coisa errada com ele. Também tem um vídeo falando sobre isso. Né? Ou ele está estressado, ou ele está sujo espiritualmente, né? Ele tá fazendo rastresia de comércio, está querendo ganhar dinheiro. Então, é assim, né? Você tem dois campos. Se você quer ganhar dinheiro com a rastresia, você vai receber visitas de espíritos que vão fazer comércio. E se ele te ajudar, amanhã você vai ter que ajudar eles. É complicado mexer com isso. E se você faz caridade, vai vir um espírito que querem fazer caridade, que são melhores, mais fortes, iluminados, para te dar uma força e te ajudar a você nem errar. Certo? Então você tem esses dois lados, presta atenção, faz uma experiência, faz um teste, pode fazer um teste. Cobre uma pessoa, que seja R$10, cobra e vê o resultado. E faça de graça para uma outra pessoa e separa o resultado. É um bom teste para fazer. Tá? Aí aqui ele já foi ali no campo da tábua de Ouija e psicografia, que ele achou um negócio meio lunático. Ele pode ter observado, porque esse campo da Ouija, você mexe com espíritos, né? E bons ou ruins ou brincalhões. O pior da Ouija, muitos dizem, é pelos espíritos obsessores, que pode te levar à loucura ou à morte. Tudo depende da seriedade, da coisa e do respeito, principalmente o respeito. Se você desrespeitar um espírito, uma tábua de Ouija, você está lascado. Tem livro falando sobre isso, sobre loucura, doença e muita desgraça que aconteceu. Não vou aqui me aprofundar nisso, que não é a questão. Eles continuando. Na área médica, a radiestesia médica, vamos dizer assim, por conseguinte, entra de cheio no âmbito escuro do curanderismo. Ele está abrindo aqui um parênteses aqui sobre realmente dos charlatões. Também não vou tirar a razão deles.
Olha só como é que a crítica é interessante. É um alerta, hein? É um alerta. Tá cheio de charlatão por aí. Como tipo assim, apareceu uma pessoa, vou dar um exemplo curto aqui que é mais fácil de entender. Né? Uma família te procura para você achar uma pessoa desaparecida. Você chega lá e cobra X reais dessa pessoa. Se a pergunta for simples, tá viva, tá morta? Tá morta. Tudo bem, tá morta. Tem que estar morta, né? Tem que estar morta. Porque você pagou, recebeu, o cara pagou, tem que estar morta. Aí o cidadão fala assim, tá bom, me diz onde está o corpo. Ou você pula fora agora, ou você se lascou. Certo? Então, você colocou o quê? Apaga como se está vivo ou se está morto. Que é a primeira pergunta que tem que fazer, é a primeira coisa que tem que esclarecer para quem faz esse tipo de pergunta. Agora, se você entrou no âmbito, eu vou achar esse corpo para você, é melhor nem cobrar. Porque já entra uma outra questão aí de problema espiritual, kármico, familiar, merecimento da família, bababá. Então, se você vai cobrar, a pessoa tem que estar com disposição de te sustentar. Porque numa hora que ela parar, ver que está gastando dinheiro, você não está dando resposta positiva, queima 200. Certo? Entendido até aí? Muito bem. Eu vou pular aqui. Vamos mais aqui, mais interessante. Diagnóstico à distância. Segundo o autor. O inconsciente é hipersensível, hiperestésico, entre parênteses. E pode sentir os mínimos sinais, os pródromos absolutamente iniciais de uma doença. Quando um fato se refere a nós mesmos, entre parênteses, ou a seres ligados a nós afetivamente, e se além disso é um fato importante, precisamos, por isso, o fato está mais excitado no nosso inconsciente e mais facilmente é captado pelo adivinho. Ele acha que existe um adivinho. Problema dele. O problema dele também dos colegas infelizes aí que erram mais do que acertam e estão faturando isso aí e estão queimando, né? É que tal o negócio. Se um é bom, ninguém fala. Mas se 10 são ruins, todo mundo vai falar. E esses 10 queimam esse 1. Infelizmente temos isso aí. É uma crítica boa. Você tem que estar consciente do que está fazendo. Eu fico satisfeito porque eu sei da área que eu estou. Tem uma história aí que eu estava no restaurante e entrou uma pessoa meio estranha, ela não estava se sentindo bem, eu percebi. Ela chegou, deixou a bolsa ali na mesa, foi dentro do banheiro, demorou um pouco. Eu fiquei observando, fiquei ligado nisso, né? Aí o que acontece? Ela voltou, estava assim com o cabelo molhado, estava agoniada, sentou, levantou, percebi que ela não estava se sentindo bem. Então, o que aconteceu? Eu fui lá no banheiro, disfarcei, já pendulei para saber o que ela tinha. O que ela tinha? Uma crise de ansiedade. Aí eu perguntei a ela, poxa, você está se sentindo bem, está com alguma coisa? Não, foi um remédio que eu tomei para dor e ele abaixou a minha pressão, não estou me sentindo muito bem aqui não. Eu falei, não, você quer uma ajuda? Como é que você sabe disso? Você tem um aparelho aí de pressão, mediu? Não, mas com certeza foi isso. Quer dizer, a pessoa toma um remédio, né, sem saber realmente a real situação. É um perigo. Eu falei, não, tudo bem, estou lá na mesa, qualquer coisa você pode me chamar que eu te ajudo. Ela demorou, mas voltou. Também ficou inquieta. Né? Aí eu cheguei por ela e falei assim, olha só, você tem certeza que foi só o remédio que abaixou a sua pressão, você não está se sentindo bem? Não está sofrendo uma crise de ansiedade, não? Que o Peno já me avisou que não tinha nada a ver com pressão baixa. Né? Às vezes eu tenho, às vezes acontece, mas eu estou sentindo a diferença aqui, que não é isso não. Eu falei, olha só, crise de ansiedade, não sei se você sabe, é muito apanhado de coisas. Né? Tem um lado que realmente abaixa a pressão, tem um lado que você está estressado, tem um lado que você está querendo alguma coisa, há um lado que estremece o corpo, né? Mexe com a dor de cabeça, o corpo fica tremendo, por aí. Eu tenho sintomas todos, mas foi do remédio. Meu amigo, eu acho que você está com crise de ansiedade. Eu falei, você tem um ansiolítico aí na sua bolsa? Por acaso eu tenho. Faz o seguinte, toma meio, porque se você está com a pressão baixa, ele vai baixar mais ainda. Mas se você tiver com crise de ansiedade, você vai ficar no prumo. Tá legal? Tá legal. Então, toma o meio do meio. Tomou. Em 20 minutos ele começou a respirar, começou a se acalmar. Eu falei, e aí, como é que você tá? Eu tô melhorando. Tá melhorando? Poxa, então eu tô na razão, né? Você tá com crise de ansiedade.
fica mais um tempo, eu fico aqui contigo, pode ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu levou 3 horas para se recuperar, para poder sair dali sozinho. Então eu fico satisfeito que eu estou certo no que eu estou fazendo. Então pode criticar, pode me xingar, pode chamar de bruxo, pode chamar de charlatão. Eu estou consciente do que eu estou fazendo e feliz, diferente das outras pessoas que não acertam nada e faz daquilo para tirar dinheiro e não quer saber se a pessoa vai se dar bem, se vai fazer mal, se vai tomar um remédio e vai morrer, e ela quer receber.